Vamos lá. Bom dia. Hoje é uma segunda-feira, 25 de julho de 2022. São 7h27 da manhã. Santo. Que o Senhor Deus me pediu para realizar. O de sempre. O de sempre. É isso, é o de sempre. E o de sempre é a gente, de fato, considerar aquilo que de fato está no altar. Então, é uma questão da gente, de fato, apenas aceitar. Sim, é apenas aceitar. Por mais que eu deseje, sim, a hora mudar, e assim cada um, de fato, até pode desejar. Fato mesmo é que 7h27 eu posso, de fato, até tirar de todo o relógio, do lugar. Mas isso não quer dizer que o tempo não estará a passar. O tempo vai continuar a passar, independente da invenção primorosa que aqui um dia estiveram a alcançar. Portanto, independe de qualquer um de nós, de fato, administrar o tempo para ele não passar. Então Deus me disse para eu de fato seguir o tempo e o espaço que ele estava a criar. Assim, assim eu poderia administrar a minha própria vida de cunho particular e toda leitura eu realizar. Ainda que muitas vezes eu fosse precisar de me afastar de pequenas coisas do lugar. Eu poderia até, de fato, imaginar assim o que seria uma pequena coisa no lugar. Sim, porque o conceito de coisa, cada um pode, de fato, até, sim, usar o parâmetro que desejar. Mas Deus me disse que todos os meus parâmetros, eu iria encontrar naquilo que é a escritura bíblica, viesse de fato a me mostrar. Então, a leitura da Bíblia, eu fui realizar. Sim, eu fui realizar. A questão é que Deus me disse para não aceitar a letra morta no lugar. Não. Ele me disse para eu deixar cada linha me levar exatamente naquilo que ele estava a me ofertar. Bem verdade que é difícil você entrar num universo tão particular. Mas Deus me disse que cada particularidade que eu fosse encontrar, eu teria que apenas enxergar como a minha vida naquela particularidade iria se encaixar. Isso, eu também fui realizar conforme Deus estava a me falar. Muitas vezes eu nem gostava daquilo que a Escritura estava a me mostrar. Fato mesmo é que gostar ou deixar de gostar, muitas vezes não vai fazer diferença.
naquilo que ali está, porque você não tem como mudar. Gosto particular, sim, gosto particular, cada um vai poder mudar se assim desejar, ainda que muitas vezes alguém venha orientar. Então eu fui por diversas vezes, a leitura da Bíblia realizar. Sempre a considerar a linha do pensar que Deus estava a me ofertar. Eu nunca quis deixar nada sem terminar. Então Deus me disse que eu poderia, de fato, ampliar. Sim, ampliar o universo da minha vida em qualquer lugar. Eu achei um pouco exagerado, sim, mas Deus me disse, o peso está medido e pesado do modo exato. E mais uma vez eu fui realizar aquilo que me foi solicitado. O tempo, o tempo era passado. Puxa vida! Eu compreendi naquele momento o maior legado, sim, ali alcançado, é aceitar o tempo passado. Esse não pode jamais ser recuperado. Ele não pode, de fato, ser mudado, ser esticado, ser renovado, estruturado, reestruturado, desestruturado. O tempo é passado. Não dá para a gente usar tempo passado como quebra-galho para o rumo do presente ser modificado. Assim, eu pude me enxergar dentro de um universo muito complicado de lidar. Mas Deus me disse que ali era preciso, de fato, eu estar. E mais uma vez ele me pediu para a Escritura Sagrada. Eu, de fato, ali, trabalhar como palavra viva. Eu fiquei pensando mesmo na importância da gente poder se alimentar de cada palavra que a Escritura Sagrada estava a nos dar. Mas letra morta, qualquer um pode pregar, levantar, decorar, diminuir, mudar, esticar, fazer o que desejar. Mas a palavra viva, somente Deus. Somente Deus pode de fato levantar como força de vida no lugar. Então eu vi um corpo tombar. Eu desejei muito evitar, sim, lembrar que pai e mãe a gente deve colocar no altar. Não em primeiro lugar. Em primeiro lugar deve estar a palavra viva. A palavra viva que é capaz de mudar, sim, toda a nossa vida de cunho particular, se assim a gente desejar. Aí a palavra viva vai imperar. E quando eu vi esse corpo tombar, não digo que estive a me desesperar, não, mas eu pude alcançar a força da vida, daquele que um dia aqui esteve a pisar e soube de fato toda a estrutura viva
carregar. Com ele eu fui falar e ele me disse, para eu deixar todo o meu sangue derramar. Sim, somente assim, eu poderia de fato voltar e ter a compreensão daquilo que eu estava a enxergar. É verdade que você compreender o que é deixar o sangue derramar vai além daquilo que a simples frase estará a nos mostrar. É você não ter medo de toda a tua vida você deixar. Você nada carregar, se despedir tudo do lugar, até aquilo que você poderia em algum momento se apegar. Até o útero você teria que de fato tirar. Para a ossada você não prejudicar. E foi o que eu estive a realizar. Eu era apenas osso a caminhar. Com a palavra viva ali a me alimentar. Então eu desejei e muito avisar, sim, e de cunho bem particular, que havia um rato no lugar. E que eu não queria mesmo ver esse rato voar. Não era justo com ninguém no lugar. O rato tinha o direito do seu próprio corpo carregar e o próprio corpo tombar, quando de fato toda aquela estrutura estivesse a se desgastar. Mas como falar de algo tão particular? Mas o divino sempre me disse para eu considerar, sim, as possibilidades de no passado você voltar para a palavra viva se manifestar. Eu fui de fato no passado voltar. E quando no passado eu estava a caminhar, eu vi que eu poderia mesmo sugar tudo aquilo que o passado estava a me mostrar como fonte de vida. Como fonte de vida para a minha ossada eu carregar e não me prejudicar. A consciência eu poderia largar, o útero eu poderia deixar, até o meu coração eu poderia de fato arrancar. Mas a vida de Deus tinha que estar em cada grão de areia que eu iria carregar. Para a minha ossada, aqui eu não deixar. Eu ter o direito de carregar. Então eu comecei de fato a falar de coisas que jamais eu poderia pesar como de razão nesse lugar. Pensei mesmo naquilo que eu poderia realizar. Sim,
Eu não tinha limite para acreditar. Não, não havia limite em mim para barrar nada que eu colocava no altar como um fundo de vida que Cássia poderia carregar. Então eu disse de um modo muito particular, para a gente poder analisar aquilo que estava a se passar de acordo com essa cabeça que eu estou a carregar. O chefe iria tombar e um outro chefe iria ocupar o seu lugar. A questão é que um corpo, para caminhar, precisa da cabeça para lhe direcionar. E se a cabeça não tem mais utilidade no lugar, um cabeça vai se apresentar para todo o corpo poder manipular. Eu então fiquei pensando, qual era a minha parte no lugar? Sim, porque eu estava falando do corpo familiar. Em que momento eu fazia parte daquilo que eu estava a enxergar? Como estrutura de vida familiar. Então, os meus ossos eu comecei a separar. Tentando, de fato, me encaixar. Eu não vi nenhuma possibilidade de ninguém em mim acreditar. Pesei, multipliquei e divisei. Sim, eu divisei. E então, de fato, eu me calei. Foi difícil me calar, sim, mas Deus me disse para me lembrar do momento em que o Evangelho estava a nos falar do homem de Nazaré, a no deserto ficar. E toda a vida dele defrontar, para ele ter noção de tudo aquilo que poderiam lhe ofertar. Iria do pão, a riqueza, até a condição do mundo dominar. E tudo isso o homem de Nazaré esteve a recusar. Então eu fui contar grãos de areia, sim, do meu mundo particular, para saber se o meu corpo iria aguentar. E comecei, de fato, a colocar cada grão de areia de toda a vida que por aqui eu estive, de fato, a passar. Do tempo que eu passei com vocinha, com vô Franco, vó Valdina, vô Josué, vó do Beco. Eu fiquei pensando na riqueza que Deus estava a me dar
Eu tive o prazer até de me encontrar com Jandira no lugar, com Samaria a me falar. Eu não tinha por que reclamar. Puxa vida, eu conversei com tia Lina no lugar. Eu pude escutar tio Tuca a dedilhar um violão que ele soube dominar. Eu vi todo o meu mundo se apresentar. E por que não colar? Sim, etiquetar tempo e espaço para eu ter o direito de voltar. E de cunho bem particular, cada um eu escutar. Nem sei quanto tempo eu estive de fato a realizar aquilo que eu achei importante, importante enquanto conquista de vida particular. Eu tive o prazer até de ver o amigo de pai, Antenor, ali, a sentar, consciente de que ele teve uma vida para doar. E todo aquele amigo, ele soube honrar. Eu vi Mário Preto com Dorcha ali, a café, coar. Puxa vida. Eu pude ver até Dona Josefa ali me chamar. E toda uma estrutura familiar me mostrar. Por que não sentir a alegria pelo simples fato de ali estar? E a minha cidade eu honrar. Sim, eu poderia a minha cidade honrar. Era só uma questão de serviços prestar. Mas sabendo costurar. Sim, não dava para você, de fato, não se socializar. Tudo ali parecia se juntar e separar. Assim as pessoas costumavam caminhar em todo lugar. Então, no mercado municipal, eu resolvi entrar. Passei dias ali a examinar, sim, a examinar aquilo que eu poderia realizar. E então eu resolvi de fato juntar e separar. Sim, como mãe costumava de fato fazer quando o arroz ela iria catar. Uma bandeja grande de alumínio no quintal, ela soprava. Até de fato ela poder tirar todo o arroz que ela não iria de fato precisar para cozinhar. Eu quis muito assim realizar. Não quis me prejudicar, nem prejudicar ninguém no lugar. Isso não. Mas o divino me disse que era preciso no cemitério entrar, sim, para toda a ossada eu de fato separar. Então eu tive o prazer de conhecer pessoas que eu não estive no primeiro momento a considerar. Não dava tempo, enquanto criança, de com todo mundo conversar. E fui mais uma vez etiquetar. Santo Deus. Como assim etiquetar? Sim, a pessoa
me falar, sim, a rua onde esteve a morar, e a alegria. E a alegria de poder, de fato, comer, compartilhar de momentos assim, de cunho tão particular. Vivendo tudo aquilo ali, eu compreendi que a gente tem que ir além de si. Sim, desse nosso pequeno mundo ali do ir e vir. E ver muitas outras pessoas se aproximarem de mim. Então eu disse, eu morri. É verdade. Eu morri para aquilo que se espera de mim. Sim, não dava para viver socada feito um escondidinho aqui. Sim, debaixo de torresmo ou de aipim, sei lá. Não, não dava não. Existia um mundo além de mim e aquele mundo estava ali. Santo, eu me comprometi. Santo, aquelas pessoas eram vivas e são vivas, eu me comprometi. Eu então levantei e passei de fato a cumprir cada compromisso, apertando a mão de um, de outro, de outro, de outro. Aquilo tudo parecia não ter fim. Santo Deus, quantos dias eu consumi para poder estar ali cumprimentando cada pessoa ali. E quantos amigos, quantos amigos eu revi. Que alegria, que alegria. A questão é que tudo aquilo eu não desejei mesmo que tivesse fim. Não, não, eu não desejei tirar de mim, não. Então eu pedi para o divino, sim, para o divino construir um lugarzinho onde eu pudesse de fato sorrir. Sim, compartilhar a alegria com aquelas pessoas ali. O divino me disse assim: a casa do espelho está aí. Por que não trazer aquelas pessoas para aí? Você pode usufruir de tudo aquilo que aquelas pessoas têm para ti e retribuir. Puxa vida, foi magnífico mesmo construir esse link, essa ponte, poder estar aqui, poder estar ali, poder estar aqui, poder estar ali, poder estar aqui e poder estar ali. E assim eu me dividi. Santo. Sim, havia muita cobrança. Eu lhe procurei aqui, eu lhe procurei ali, eu lhe procurei. Eu disse, Santo Deus, eu tenho que dar um jeitinho. Aí me dividi. Por que não? Isso não causaria nenhum prejuízo para mim. Além do mais, eu poderia de fato trazer coisas e mais coisas que estavam a me pedir. Santo, foi ótimo. Olha que foi bom demais. Em compensação, todo esse corpo aqui deixou de ter sentido para mim. Mortinho, 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 mortinho. Mas o divino me disse para eu subir, sim, na balança que Deus esteve a construir. Sim, para saber medir as dores desse corpo aqui. Sim, para eu não cair. Eu não poderia, de fato, perder sentido aqui. Sim, a fraqueza tomava conta de mim. Eu tinha tanta fraqueza, tanta fraqueza, tanta fraqueza, que muitas vezes eu tinha que, de fato, sentar ou simplesmente deitar, porque eu sabia que eu iria desmaiar, de tanto que eu estive, de fato, a ficar do lado de lá. Mas quem acreditaria em mim? Sim, quem é que iria acreditar em mim?
Mas o divino é o divino. Ele sempre me disse assim: se chegou até aí, com um corpo tão frágil e com um problema que estará, de fato, a lhe consumir, porque, de fato, precisa que alguém acredite em ti. Viva assim. Olha, eu não posso dizer que foi ruim. Não, do tipo ruim, não, não. Claro que foi difícil mesmo, né? Tive que colocar travas de segurança. Travas de segurança, é isso. É demais. Eu tive mesmo que colocar travas de segurança, assim, sabe? Mecanismo, criar mecanismo aqui. Porque quando de fato o corpo estava a pedir, eu teria que de fato tirar um pouco mais de mim para não cair. Sabe como é que é? Não queria me machucar aqui. Aí tudo passou a ser assim um pouco mais difícil para mim. Mas tudo bem, tudo bem. Qual o problema de fato da dor de cabeça ser bem maior do que aquilo que, sim, que é comum aqui? É só você saber administrar. Quando de fato a dor de cabeça estava a chegar, você saber que você precisa de fato correr, deitar e de fato deixar o corpo encontrar o equilíbrio necessário para a sua cabeça se não arriar e você desmaiar. Olha, eu aprendi tanto, 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 tanto vivendo assim, que o meu umbigo, o meu umbigo eu perdi. Sim, eu perdi. Eu logo disse assim, santo Deus, se quiseram tirar tudo de mim, por que que eu devo me apegar a esse mundo aqui? Não me apeguei. Aí logo pensei, puxa vida, eu pude de fato encontrar todas as possibilidades da minha vida eu mesma administrar. A minha carruagem, eu mesma desejei confeccionar e estacionei na porta da casa que o divino esteve de fato a edificar para a minha vida eu levar. Aí um dia Deus esteve a me chamar e me disse assim, Maria de Cássia, por que é que você de fato colocou essa carruagem de um modo tão espetacular na porta da casa onde você está? Eu disse ao Senhor, eu não quero de fato que ninguém venha me ofertar aquilo que eu não estou a precisar. Aí eu resolvi, de fato, toda a minha estrutura administrar e resolvi colocar a minha carruagem aí. Deus então me disse assim, lembra de quando o profeta Elias, a carruagem, esteve a passar com um cavalo a puxar e de fato tirou ele do lugar? Por que não deixar eu mesma lhe ofertar o direito de tamanha vivência? Olha, você não iria gostar? Eu logo entendi que aquela carruagem eu iria ter que de fato usar e de um modo bem particular. Eu disse para Deus, Santo Deus, e a carruagem eu não vou poder desperdiçar. Foi então que Deus me disse para a minha alçada eu colocar que eu tinha que de fato um certo trabalho realizar, sem me apegar. Deixar de fato a carruagem levar a vida de quem eu tanto, 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 tanto estive a amar. Mas que não dependia de mim. Não dependia de mim evitar tragédia familiar. É verdade, não dependia. Eu estive muito a lamentar, é verdade. Mas Deus sempre me disse para chegar
antes de qualquer coisa nesse lugar. E o luto, eu fui de fato plantar. Eu fiquei a pensar qual seria a melhor semente para o meu luto ali. Eu de fato ofertar. Eu não sabia mesmo que tipo de árvore plantar em honra daquele que a carruagem iria levar. Eu tinha tanta coisa para de fato falar, mas Deus me disse para eu plantar um pé de jatobá. Sim, assim eu poderia me lembrar daquilo que João Batista esteve a realizar. Então eu fui buscar, sim, com João Batista, a semente de jatobá. João Batista me disse, eu pensei que fosse plantar um pé de joá. Estou surpreso que venha me procurar para plantar um pé de jatobá. Eu disse para João Batista, eu quero plantar uma semente que venha representar aquilo que eu mais estive a gostar quando eu morava naquele lugar. João Batista me convidou para na igreja entrar. E eu vi, de fato, Maria chegar. Puxa vida, eu nem estava a esperar. E silenciosamente Maria esteve, de fato, a me falar. Eu não tapei os meus ouvidos, não, para não escutar. João Batista me disse, você sabe que é mais do que um corpo que a carruagem vai carregar. Você sabe que a carruagem é grande o suficiente para você depositar qualquer um que você desejar. Você sabe que comigo pode contar. Além do mais, já já, já a semente vai chegar. E é preciso você se adiantar. Puxa vida. Saímos a caminhar e João Batista me disse, olha só, os pássaros a cantar. Tem mais alguma coisa para falar? Eu disse para ele, eu até poderia assim realizar. Mas ninguém quer escutar. Muda, eu resolvi ficar. Porque os meus ouvidos estão a escutar os gritos de quem aqui jamais esteve de fato a falar uma única palavra nesse lugar. Nem sei quanto tempo ficamos ali. Fato mesmo é que João esteve a se despedir. A semente ele deu para mim.
E eu consumi, feito criancinha. Feito criancinha a sorrir. Então o divino disse para mim: vamos seguir. Não há nada que possa lhe impedir de viver aquilo que eu vivi. Deixe apenas a palavra te consumir e a certeza plena do seu ir e vir. Não pode mentir. Eu não menti. Fiz aquilo que Deus esteve a me pedir. Portanto, não tenho medo do meu ir e vir, nem da palavra viva que eu estive de fato a consumir para viver desse jeito aqui. O divino sempre me disse: confia em mim e deixe a vida de Deus seguir. É assim. Obrigada.